Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Escola de Física. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. No vídeo anterior, que está postado, vou deixar o linkzinho aqui, a gente viu sobre soma vetorial. Lá no vídeo anterior eu falei, existem grandezas na física que são classificadas como grandezas escalares, são aquelas que precisam só de um módulo, um valor e uma unidade de medida. Existem grandezas que são classificadas como vetoriais. São grandezas que precisam de um valor e de uma unidade de medida, além de direção e de sentido. E essa direção e sentido, elas são representadas por vetores. Quando a gente soma grandezas vetoriais, por exemplo, duas forças, ou duas velocidades, ou dois deslocamentos, por exemplo, não necessariamente a gente soma os seus valores. Soma de vetor é diferente de soma de valor. Existe um outro processo de cálculo que a gente faz, que envolve vetor, que é a chamada decomposição vetorial. O que é a decomposição vetorial? Muitas vezes, numa certa questão, a gente tem lá um vetor e do jeito que ele está ali representado, ele não é muito útil, não, não, não torna as coisas muito claras para certas análises. Por exemplo, quando a gente pega um lançamento oblíquo, é o tiro de meta do futebol, por exemplo. O Everton do Palmeiras vai lá e chuta a bola, sai ali num certo ângulo qualquer e desenvolve ali uma certa trajetória parabólica. Repara que a direção da velocidade é essa aqui. Mas essa velocidade, esse vetor velocidade desse jeito, ele não torna muito claro algumas análises, por exemplo, o tempo de subida da bola, já que se trata de movimento de subida, mas esse vetor está na diagonal, ou, por exemplo, o alcance horizontal da bola. Então, para esses casos, eu preciso pegar o vetor, que está numa certa angulação qualquer, e abrir esse vetor, que está numa certa angulação, em dois outros vetores, que façam 90 graus entre si. De modo que esses vetores, fazendo 90 graus entre si, quando somados, me resultem no vetor original. E esses dois vetores que fazem 90 graus entre si, eles muitas vezes são mais úteis do que esse vetor original. A ideia da decomposição é a gente pegar aquela soma de vetor pelo método do paralelogramo, volta no vídeo anterior, e refazer aquele método, só que agora do fim para o começo. A decomposição vetorial é o método do paralelogramo invertido. Lá no método do paralelogramo, eu pegava dois vetores, traçava duas retas paralelas e traçava a minha resultante. Aqui na decomposição, eu parto de uma resultante, faço essas retas paralelas, que a gente vai chamar de projeção, e acho esses vetores originais. Quando somados, dão essa resultante. Fazendo aqui passo a passo, talvez fique um pouco complexo, um processo que parece que é demorado, mas com um pouco de prática você vai ver que você faz uma decomposição em poucos segundos, inclusive ali enquanto você estiver fazendo uma questão. Vamos dar uma olhada então como é que se processa esse, esse, essa decomposição vetorial. Fica de olho na tela. O que a gente tem aqui? A gente tem um certo vetor, que eu chamei de A, genericamente, ali apontando para aquela direção. Então, eu quero decompor esse vetor. Eu quero achar dois vetores que façam 90 graus entre si, de tal modo que a soma deles me resulte nesse vetor A. Porque, por algum motivo qualquer, eu não quero trabalhar com esse vetor A na minha questão. Então, receita de bolo, segue a sequência, passo a passo. O que eu vou fazer? Primeira coisa é traçar um plano cartesiano XY imaginário aqui no pezinho desse vetor. Então, vou deixar ele separadinho aqui, ó, mais ou menos no meio, e vou traçar aqui
dois eixos x e y imaginários. Vou deixar um eixo y aqui, maneira, um eixo x passando aqui por ele, dessa maneira. Vou deixar aqui um pouco mais espesso. Eu vou deixar pontilhado só para dar um arzinho de imaginário. Então, esse aqui é o nosso eixo y e esse é o nosso eixo x imaginário. O que eu vou fazer agora? Eu vou projetar esse vetor A nos eixos. O que é uma projeção? Projeção é como se fosse uma sombra. Como assim? Só para facilitar um pouco, eu vou deixar esse nome A afastado um pouquinho aqui, porque eu vou desenhar algumas coisas aqui. Então vamos lá. Uma projeção é como se fosse uma sombra. Imagina que exista aqui uma certa lanterninha qualquer, está aqui mandando raios de luz sobre esse vetor. Esses raios de luz eles vão gerar uma espécie de sombra aqui embaixo. Isso é a projeção. É o que eu quero. Da mesma maneira, vamos imaginar que eu tenho aqui uma certa lanterninha do lado de cá. Eu quero projetar ali, ó, lancei luz e eu quero projetar a sombra desse vetor aqui, ó. Então, gerou uma sombra aqui na parede. O que eu quero de novo é essa sombra. Só que existem métodos melhores para a gente fazer isso. A gente não vai ficar desenhando lanterninhas dessa maneira. Então, como é que a gente faz isso? Vamos apagar essa lanterninha aqui, que a gente não precisa dela mais. A gente já sabe o que é projeção. Então, vamos lá. Eu vou pegar duas retas imaginárias de novo. E eu vou passar rente à cabecinha do nosso vetor aqui. Ó. Tá vendo a pontinha dele ali? Vou deixar aqui de amarelo. Vou deixar um pouco mais espesso. Vou deixar aqui pontilhado, só para dar um arzinho de imaginária. Repara que essa nossa reta que passa aqui pela cabeça do nosso vetor, aqui pela pontinha dele, deixa um pouquinho cá, ela faz 90 graus com o eixo. Essa projeção aqui, ó, essa projeção, ela faz 90 graus. Tá vendo? E a sombra que eu estou procurando, é a nossa projeção, a nossa sombra, é exatamente aqui, ó. Essa sombra que eu quero. Vou até deixar aqui, ó, de pretinho aqui, ó, para ficar com cara de sombra. Aqui, a nossa sombra. Percebe? Mais para cima. Beleza. E onde está a outra sombra? Vou fazer a mesma coisa. Vou traçar uma projeção, ou seja, a reta aqui, ó, passa ali na pontinha do vetor, tá vendo? Vou deixar de amarelo aqui para dar um destaque melhor. Vou deixar pontilhado só para dar uma carinha de imaginário. De novo, para a projeção, ela faz 90 graus. Toda projeção faz 90 graus. E onde que foi parar a sombra que a gente está procurando? Na nossa parede imaginária, nosso eixo Y. Aqui, ó. É de preto, um pouco mais grosso. Pronto. Repara que eu achei as duas projeções. Agora, a gente achou as projeções, agora a gente tem que dar nome, né? Tem que dar um nome aqui para esses dois vetores. Todo vetor tem nome no fim das contas. Que nome a gente vai dar? Você dá o nome que você quiser, você escolhe a letra que você quiser para as suas projeções. Por hábito, é até um pouco, né, costume, a gente pegar o nome original do nosso vetor e repetir ele aqui nas projeções. Mas com um pequeno detalhe, a gente costuma colocar como índice o nome do eixo. Então, se o vetor original se chama A, a gente costuma
chamar esse vetor aqui de AY, porque ele está aqui, ó, em cima do eixo Y. Vou até colocar aqui na mesma cor, ó. O vetor está pretinho, né? Então pronto, ó. AY, tá aqui. E aí o outro, então, é um nome simpático de AX. Não precisa ser esses nomes, tá? Não tem necessidade. É só mero costume mesmo fazer dessa maneira. Beleza. Repara que isso aqui é a soma pelo método do paralelogramo, só que invertido. Eu comecei do fim. Eu comecei do resultado do método do paralelogramo. Inclusive no vídeo que eu faço a soma pelo método do paralelogramo, se eu não me engano, eu uso até as mesmas cores. Beleza, eu achei as minhas componentes, o desenho, a cara delas. Agora resta saber quanto elas valem. Então a primeira parte é achar componentes. Repara que se você pega um vetor lá na questão, você traça ali os planos x, y, projeta as componentes, e isso não leva mais do que 15 segundos. Só precisa saber o que fazer. Aqui eu demorei um pouquinho, porque a gente fez passo a passo, mas isso não leva mais do que 15 segundos. Achei as componentes. Agora, quanto elas valem? Aí, para saber o valor delas, eu preciso de um ângulo. Que ângulo? Eu preciso desse ângulo aqui, ó. De algum modo, a questão tem que te dar a informação sobre esse ângulo aqui, ó. Dá a possibilidade de conhecer esse ângulo θ aqui de baixo. Ou, o que é menos comum, esse ângulo, sei lá, vamos chamar de alfa aqui em cima. Porque sem esses ângulos aqui fica difícil de saber quanto é que valem essas coisas. No geral, o ângulo que é fornecido é esse ângulo aqui de baixo, entre o vetor original e o componente x. No geral, então, não é regra. Assim, nossa, sempre vai ser? Não. No geral, é esse ângulo de baixo, esse ângulo θ aqui. Para quê? Né? E daí? E daí que é o seguinte. Quero que você perceba o seguinte agora. Vamos para uma tela nova. Olha o que acontece aqui, ó. Se eu pegar esses três vetores, só copiar aqui. Vou pegar esses três vetores e pegar esse vetor aqui da componente y e arrastar ele para a direita, olha o que acontece. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Arrastando, 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 arrastando. Perceba que aqui eu acabei de fechar triângulo retângulo. E triângulo retângulo a gente sabe trabalhar com ele. Triângulozinho bem conhecido. O ângulo entre as componentes é de 90 graus, necessariamente. E aí aqui a importância da questão, de algum modo, fazer conhecer esses ângulos aqui do nosso triângulo. Geralmente é o ângulo aqui de baixo. Aqui a gente tem os vetores que eu chamei de A, que é a nossa hipotenusa, e as componentes AX e AY fazem aqui os papel de catetos do nosso triângulo. Feito isso, aqui a gente pega emprestado da geometria que a gente chama de relações trigonométricas do triângulo e ângulo. Vamos lembrar quais são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. As relações trigonométricas no triângulo retângulo são as seguintes. Seno do nosso ângulo θ é igual. Seno do ângulo θ é igual. Vamos colocar aqui uma fraçãozinha agora. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual cateto, no nosso caso, qual cateto está oposto à hipotenusa? O cateto oposto, no nosso caso,
é a componente, é a componente, é a componente a y. Qual é a nossa hipotenusa? Hipotenusa, no nosso caso, é o nosso vetor A. Nosso vetor A. Mas qual é a ideia aqui? A ideia é saber quanto vale a y, né? Quanto vale a y. Quero saber quanto vale a y. Vale a y. Então, a y, trazer para cá, a y é igual a vezes seno do ângulo, seno do ângulo θ. Aqui. Tá bom? Vou até dar um destaque aqui, ó. Aqui no tinha, fica destacado. Aqui. Inclusive, você se lembrar das aulas de geometria, você aprendeu que os catetos de um triângulo retângulo são menores que a hipotenusa. Aí o motivo. O cateto é a hipotenusa multiplicado pelo seno daquele ângulo ali. Seno de um ângulo é 0, alguma coisa. E o número multiplicado por 0, alguma coisa é menor do que ele mesmo. E a outra componente? A outra componente, a gente vai usar agora o cosseno. O cosseno, vou aproveitar a escrita aqui, ó, o cosseno, o ângulo é o cateto adjacente, adjacente quer dizer que está do lado, adjacente sobre a hipotenusa. No nosso caso, qual é o nosso cateto adjacente? Está do lado ali, é o nosso vetor AX, aqui, ó, AX, que é a nossa hipotenusa? É o vetor original A. Mas lembra que o que eu quero saber mesmo, quanto vale o AX? Vou lá aqui, então, vou até repetir o quadrinho aqui, eu só vou mudar os índices. Os índices aqui, ó. AX igual a cosseno. Pelo mesmo motivo, então, o AX é menor que a hipotenusa. É o nosso vetor original A. Porque ele é multiplicado por um cosseno e cosseno é 0, alguma coisa. Então, repara que o processo de decomposição, a partir do momento que você pega alguma prática, ele é bem simples de ser feito. Você faz ali em poucos segundos, ali no cantinho. Recapitulando, o que nós fizemos? Nós pegamos o vetor original e achamos as projeções no eixo x e no eixo y. As componentes sempre fazem 90 graus. Se elas sempre fazem 90 graus, eu transformo isso aqui em um triângulo retângulo e vou lá na geometria pegar as ferramentas da geometria emprestadas. E utilizando as ferramentas da geometria emprestadas, aqui na física, a gente consegue saber quanto valem essas componentes. E em vários casos, em várias situações, a gente deixa de trabalhar com o vetor original e passa a trabalhar justamente com as componentes. Assim, várias análises ficam mais claras, mais simples, mais nítidas de serem feitas. Decomposição é só isso. É um processo simples, rápido, eficiente e extremamente importante para a física, já que a física trabalha o tempo todo com grandezas vetoriais. Então, salve esse vídeo. Se ele foi útil para você, se ele te ajudou, dá um joinha, não se esqueça de inscrever aí. Tem vídeo novo de física toda semana para você. Segue a gente lá no Instagram também, Escola de Física com um underlinezinho no final. Certo? É isso aí. Valeu!